Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do FVCast, um espaço para abençoar, encorajar e levar você a pensar em como viver de maneira bíblica e saudável no seu dia a dia. Nós cremos e encorajamos, eu vivo pregando isso, de que o evangelho é para gente inteligente, é para gente que vive de uma forma plena, aonde a presença de Deus é percebida na nossa vida, não só em ambiente do culto, mas, acima de tudo, no nosso dia a dia, em casa, na família, no trabalho. Sempre convidando você a refletir aqui conosco e, se não segue o canal, faça isso agora, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio com alguém, afinal de contas, o que é bom é para ser compartilhado, não é verdade? Como sempre, eu gosto de dar algumas dicas de leitura e estou, obviamente, divulgando alguns dos livros que eu publiquei. E esse ano, final de 2025, eu vou ter publicado 16 livros, dentre eles muitos que, pela graça de Jesus, alcançaram assim uma expressão muito grande. Um deles, que aliás foi o que assim me projetou, o Senhor abriu uma vitrine maravilhosa e eu sou muito grato a quem é coautor comigo nesse livro. Eu sou mais coautor dele do que ele é coautor comigo, que é o desembargador Dr. William Douglas, a quem eu tenho uma gratidão imensa e impagável. Não consigo pagar porque a dívida é muito alta. Creio que foi em 2017, nós lançamos esse livro chamado Como Vencer Gigantes. Lições bíblicas da batalha, da luta entre Davi e Golias. Princípios maravilhosos. O primeiro foi lançado pela editora Sextante e há pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás, no máximo, foi reeditado e republicado pela editora Citadel. Então, esse livro ficou, para você ter uma ideia, 11 semanas entre os mais vendidos do Brasil pela revista Veja, lá na lista da Publish News. Esse livro está disponível lá na tikvaeditora.com.br, entrega em qualquer lugar do Brasil. Se você gostaria de receber esse livro, e entra lá, e se você quiser, eu mando ele até com uma dedicatória, tá? Tem muita gente que pergunta e pede, poxa, pastor, queria dar de presente, ou eu mesmo quero ler e quero ter uma dedicatória sua. A gente faz lá um rabisco e dedica para você esse livro. Tem um livro que é uma fonte de inspiração, não só como livro, mas de vida, que é o livro que é uma autobiografia, que meu pai, pastor Aguiar Valvassoura, meu grande mestre, meu grande herói inspirador, escreveu Minha Jornada, forjado pela mão invisível de Deus. Uma história de superação, de fé, de milagres, de mover sobrenatural. Esse livro está disponível também lá na tikvaeditora.com.br. Para você que é pastor, que é líder, que precisa de uma fonte de encorajamento, de inspiração, a história do meu pai vale a pena ser lida, viu? Esse livro é muito especial. Tem outros 2 livros, aproveitando que a gente está falando sobre encorajamento para pastores. Eu publiquei esse livro o ano passado pela Thomas Nelson do Brasil, chamado O Despertar da Liderança. Como você pode gerar de uma forma natural, até mesmo em meio aos desertos da vida, a sua melhor versão como líder. O livro é O Despertar da Liderança, do deserto à promessa. Esse livro é maravilhoso, está disponível para você também lá na Tikvah Editora. E, última dica do episódio de hoje, mais um livro meu, tá bom? Esse livro, Volte a Sorrir, Reencontre a Alegria e a Esperança Perdidas. Esse livro, primeiro foi lançado pela editora Vida e, recentemente, nós republicamos, foi reeditado, capa nova, rediagramado, muito bonito o livro, muito legal de se ler, fácil, com qualidade do papel, maravilhoso esse livro. Eu falo sobre como é que você pode, à luz do Salmo 126, reencontrar a alegria e a esperança perdida. Vamos lá, o assunto do podcast de hoje é muito interessante, afinal de contas, ele aborda
um desejo comum de todo mundo na vida, que é dar certo, é ter sucesso. E se há uma coisa comum entre as pessoas é o desejo de dar certo na vida, de ter sucesso. Afinal de contas, eu não conheço ninguém, não sei se você conhece, mas que sonha em dar errado. A gente sonha em dar certo. A gente tem sonhos, projetos, a gente quer dar certo na vida, a gente quer dar certo no trabalho, a gente quer dar certo no amor, a gente quer dar certo em tudo. A gente sonha em ter sucesso. E nós vivemos numa sociedade que busca de uma forma desenfreada esse sucesso. E há propostas de sucesso que são falsas. Sucesso rápido. Já ouviu aqueles cursos que as pessoas vendem? Aprenda a ser um especialista, sei lá, num assunto específico em 3 passos, em 4 etapas. E tem muita gente que compra, né? Fala a verdade, você já entrou nessa fria. Ah, quem sabe você já foi naqueles que anunciam como perder peso em 3 meses, perca 10 quilos. Esses dias eu vi um negócio muito interessante, que foi um meme que foi mandado, eu achei muito interessante. Falou assim, eu perguntei para minha a nutricionista, eu tenho um casamento para ir daqui 4 semanas e eu preciso perder 5 quilos. O que eu faço? Perguntou para a Nutri. A nutricionista respondeu assim, é simples, não vá no casamento. Eu achei o máximo, porque ela foi sincera. Você vai perder só se você, sabe, às vezes o sucesso não, eu preciso no casamento estar fininho, em 4 semanas, 10 quilos. O que eu faço? Não vá no casamento. É muito simples. Tem muitas propostas de sucesso, mas há coisas em comum de pessoas que viveram sucesso. Eu sou, assim, um admirador e um leitor quase, assim, insaciável de histórias de sucesso, biografias. Eu gosto de alguém que, sei lá, começou com um empreendedor numa área específica. O cara saiu do nada e alcançou projeção, sucesso na carreira. E veja, sucesso não tem só a ver com questões de profissão, de dinheiro. Eu conheço muita gente que é rico, que possui muitos bens e não é bem sucedido, porque sucesso, principalmente à luz da Bíblia, é uma coisa completamente diferente daquilo que o mundo rotula como sucesso. Mas eu quero aproveitar e trabalhar essa questão de como o que há de comum entre as pessoas que têm sucesso, e a Bíblia mostra esses elementos. Óbvio, eu não vou aqui ousar dizer que são os únicos elementos de alguém que tem sucesso. Normalmente, as pessoas de sucesso têm uma série de elementos que compõem esse sucesso. Mas há algumas coisas em comum que eu tenho percebido nessa minha jornada. Eu fiz esse ano, passou agora, do finalzinho dele, 30 anos de ministério, termino no ano de 2025 com 31 anos de ministério pastoral. E eu olho, às vezes, e percebo o sucesso de pessoas no seu ministério, na família, como escritores, como empreendedores, como líderes, gente que deu certo na vida. E eu quero propor para você nessa nossa conversa, e eu peço que você me ajude não só a receber isso com o coração aberto, mas compartilhe esse podcast, salva ele, segue, comenta, vai lá no podcast, comenta aí nos comentários, porque eu acho que vai ser muito importante. Antes de mais nada, a gente precisa definir o que é sucesso. Sucesso não é só dar certo, porque você pode dar certo fazendo o que é errado. Eu conheço gente que faz coisas erradas e que dão certo. E nem tudo que... Você já deve ter ouvido essa expressão, eu gosto dela. Nem tudo aquilo que dá certo está certo, né? Nem tudo que dá certo está certo. Então, sucesso nada tem a ver com a aprovação dos outros. Sucesso está muito mais ligado à essência e à fidelidade daquilo que Deus nos criou para ser.
Deus criou o homem para dar certo. E quando eu vivo o meu pleno potencial, eu alcancei o meu sucesso. Por isso que não há comparação de sucesso. Porque para ser bem-sucedido, primeiro eu tenho que entender qual é o propósito pelo qual Deus me chamou e me criou. Por exemplo, vou trazer isso para um ambiente que é muito prático, porque nós fazemos parte desse núcleo que é o da família, independente da formação que hoje você se encontre, como filho, como pai, como casado, solteiro, não sei, mas você faz parte de um núcleo familiar. O sucesso da família, ele está definido segundo alguns padrões, e eles são padrões que vão muito além do que eu julgo ser certo ou errado. Família, à luz da Bíblia, ela é feliz e bem-sucedida quando a harmonia em casa, respeito entre marido e mulher, quando eles vivem juntos até a morte que os separe, até que eles formem a sua família, os seus filhos sejam gerados como o Salmo de número 128 diz, como rebentos da oliveira, sentados ao redor da mesa, onde eles proclamam de geração após geração a glória do Senhor. Isso quer dizer que há uma continuidade. Sucesso para a família tem a ver com legado, tem a ver com história. Por isso que a Bíblia diz que o pai entesoura para os seus filhos, mas não entesoura só recursos, entesoura fé, entesoura valores, princípios morais e tudo mais. Então, o sucesso bíblico não é sobre subir degraus, é sobre você permanecer no centro daquilo que Deus te criou para ser. Então, guarda isso. Sucesso bíblico não está sobre escalonar, plano de carreira. Não, é entre você cumprir o propósito pelo qual você foi criado. O que a gente identifica, então, dentro desse padrão em comum de pessoas que têm sucesso? Bem, primeira coisa que você vai definir, anota aí, o pessoal vai me ajudar, e a gente vai colocar aí na tela para você ver, fica mais fácil de você compreender, e tudo isso eu vou apontar para você à luz da Bíblia, tá? Não é opinião minha, não, é o que eu entendo que a Bíblia usa como base sólida para alguém ter sucesso. Primeiro, as pessoas de sucesso têm em comum o fato de que elas aprendem a seguir regras e obedecê-las. É impossível você alcançar um padrão de sucesso sem definição de regras e sem obedecer essas regras. A obediência e o padrão de regras é a ponte entre uma promessa e a realização dessa palavra. Por exemplo, se você pega Josué, ele recebe o livro de Josué, que é um dos livros mais lindos da Bíblia, que fala sobre liderança de sucesso. É alguém que assume um desafio de liderar o povo para um novo tempo, para cruzar o Jordão, logo depois da morte do grande ícone de liderança, que foi Moisés, ter morrido. Quer dizer, Moisés cumpre aquele papel de tirar o povo de uma escravidão de séculos no Egito e conduzi-los por um deserto com manifestações de coisas sobrenaturais, coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia, para proteger o povo, água brotando da rocha, maná caindo do céu, de repente passa. Aí Deus diz assim, muito bem, eu quero te fazer um servo bem-sucedido também, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. O que Deus está dizendo? Eu quero te dar um ministério ou uma liderança de sucesso. O que você vai precisar aprender a fazer? A primeira coisa que Deus diz para Josué é para ele aprender a obedecer a orientação da palavra de Deus. O sucesso de Josué vem quando ele entende de que o princípio da obediência e de se obedecer regras é algo necessário e indispensável para que alguém tenha sucesso. Pega qualquer pessoa de sucesso na vida. Ela é uma pessoa que segue regras e é obediente a essas regras. Vamos pegar alguém que é um atleta de sucesso, alguém que alcançou níveis máximos de premiação, de conquista, de títulos. Ele tem regras de horário, ele é obediente a essas regras de treino, de exercício, de uma série de situações.
Segunda coisa, para a gente não estender muito, para não ficar muito complexo. Uma outra característica incomum em pessoas de sucesso, que eu tenho percebido, e a Bíblia também apresenta, é que pessoas de sucesso têm uma mente renovada. Isso quer dizer de que elas estão sempre abertas a aprender. Elas são ensináveis. Pessoas de sucesso são insaciáveis na sua sede de aprender mais. Nenhum sucesso contínuo e que cresce, ele se mantém com uma mentalidade antiga. Você pode ter ouvido isso em algum lugar, eu acho que sim, porque é um princípio bastante reproduzido, é de que quando você para de aprender, você deixa de crescer. Então, eu sou assim, eu estou sempre querendo aprender coisas novas, eu me forço a isso. Eu conversava dia desses atrás com a minha esposa, e a gente falava sobre desafios da vida. A gente vive uma fase nova, né? As nossas filhas moças, a mais velha se formando, e a gente agora vivendo uma realidade nova no casamento, né? Na vida, no ministério. E eu dizia para ela, eu falei, eu quero aprender coisas novas, eu quero aprender, eu quero me aventurar, eu quero ler, eu quero ouvir. E eu sou assim, alguém que busca isso, porque eu tenho descoberto de que todo mundo que dá certo tem isso em comum. Ele está sempre com uma mente renovada. O lugar não o define. Eu estou olhando para frente. Terceiro lugar, terceira coisa, né, em comum entre pessoas de sucesso. Eles são servos. Pessoas que têm prazer em ajudar. Qual é o grande exemplo que a gente encontra na Bíblia? E para mim ele é, assim, um definidor muito claro desse princípio, que é José. Sabe José do Egito, que se torna governador? Bem, José tem um sonho. A história de José começa lá em Gênesis 37 e vai até o final do livro, vale a pena você ler. E você sabe que José começa com um sonho, de ele ter projeção. O sonho é feixes que representavam os irmãos se prostrando diante do feixe que representava José, depois estrelas, o sol e a lua, e por assim vai. Mas José passa por um processo de formação de um líder de sucesso. Em todos os lugares onde José passa, seja na casa de Potifar, o oficial do rei, seja na prisão, junto com o carcereiro, você vai ver que José, ele desenvolve uma liderança serva. Onde ele faz, ele serve bem. Agora, traz isso para a figura de maior sucesso que já existiu, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele se despiu da sua glória e ele se tornou servo. Isso é tão impactante de que no texto de João capítulo 13, que é onde relata o episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos, os discípulos tiveram dificuldade de entender o princípio de sucesso de Jesus, de cumprimento de propósito, quando ele diz, eu vou lavar os seus pés. Ele diz, não, não vai lavar meus pés, não. Porque eles tinham essa dificuldade de entender de que um líder de verdade, um líder de sucesso, ele gosta de servir. Ele não só orienta o que as pessoas fazem, mas ele aprende a servir. Antes de Davi ser rei, ele serve Saul. Antes de José ser governador, ele serve Faraó. Antes de Jesus ser entronizado, ele serve os discípulos. Então, se você quer ser alguém de sucesso, aprenda a servir. Quarto lugar, que eu tenho descoberto muito em comum entre pessoas de sucesso, são perseverantes. Quem quer dar certo na vida não desiste à toa. A tua capacidade de ser bem-sucedido está diretamente ligada à sua disposição em perseverar. A fé que vence o mundo, o projeto que vence é aquele que não desiste no meio do processo. Eu conheço muita gente que começa bem, uma dieta bem, treinar bem, uma empresa bem, um ministério bem. O problema não é como começa, é que não suporta o processo. Líderes de sucesso aprendem a suportar a dor do processo. Todos eles, qualquer um. Grandes líderes da história. E olha, a gente não está falando aqui e rotulando só heróis da Bíblia. Eu estou aqui fazendo uma análise
sobre a minha percepção de pessoas de sucesso. São pessoas que aprendem a suportar a dor do processo. A dor do parto, de, às vezes, não acontecer do jeito e no tempo que se esperava, mas continuar insistindo. Talvez o episódio mais prático de se entender é uma palavra de Deus a Noé. Noé recebe uma palavra para construir uma arca. O cara fica construindo sobre algo que nunca antes havia acontecido, nunca antes havia chovido. E ele passa anos, 100 anos construindo algo, mas ele não desiste. E ele aprende que o processo faz parte da escola de Deus em preparar um líder de sucesso. Outra característica comum de líderes de sucesso são pessoas esforçadas. O preguiçoso não chega a lugar nenhum. Citei aqui uma conversa, eu gosto muito de conversar com a minha esposa sobre esses assuntos. Aliás, fica uma dica aqui. Casais de sucesso conversam sempre sobre diversos assuntos. É muito importante você desenvolver essa conversa entre casais. Eu falava com a minha esposa recentemente sobre essas questões em comum. Eu não conheço ninguém que deu certo na vida que é preguiçoso, que, sabe, desleixado, faz corpo mole. Uma característica comum de pessoas de sucesso são trabalhadores esforçados. Levanta cedo, vai dormir tarde. Óbvio, não estou dizendo para você se matar, mas você tem que estabelecer um esforço, porque nada vem de mão beijada. Você vê histórias de pessoas que criaram companhias, que fizeram carreiras. É gente que venceu a preguiça. A Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçoso. Você tem que trabalhar, meu irmão. O sucesso é fruto de alguém que vence a preguiça. A preguiça vai tentar te vencer, mas a preguiça é a inimiga número 1 do seu sucesso. Outra característica que eu identifico como extremamente presente na vida de pessoas que têm sucesso é pessoas que não se deixam vencer por distrações. O que isso quer dizer? Você tem que estabelecer um alvo. Pessoas de sucesso, eles definem um norte. É ali que eu quero chegar. É aquilo que eu quero ser. Tem muita gente que vive a vida adulta como a infância. O que eu quero dizer com isso? Lembra quando perguntavam para você, quando criança? Quase toda criança ouviu essa pergunta. O que você quer ser quando crescer? E é interessante que, dependendo da fase da criança, quero ser policial, quero ser bombeiro, eu quero ser, sei lá, alguma profissão na vida, inventa uma aí. Mas você vai perceber de que eram desejos circunstanciais. Talvez por alguma coisa que a criança assistiu, alguma coisa que ele ouviu, alguma coisa que aconteceu. Não havia um foco. Pessoas bem-sucedidas têm em comum essa característica. Tem um foco. É um alvo. É o que eu quero ser. Nada vai me roubar isso. Eu tenho uma história, e eu vou dizer aqui, guardando a identificação do personagem, o nome, obviamente, mas durante um período eu pastoreei uma igreja em Campinas, uma igreja do Nazareno, e tinha um rapaz que o sonho dele era ser comandante de voo, de companhias aéreas, né? Ele queria piloto de avião. Hã? Voo comercial, é isso aí. Aí o sonho dele. E ele, garoto, eu me lembro que eu pastoreava, ele era menino. O pai dizia assim para mim, o sonho dele é ser comandante de voo comercial. Ele quer trabalhar numa grande companhia aérea mundial. E a família não tinha muito recursos, e eu percebia que o pai se desdobrava, e o menino começou também a perseguir esse sonho. E ele fez as suas aulas, tirou o seu brevet, até que ele começou a fazer conexões, e as conexões em busca desse sonho de sucesso o levaram a ser contratado como copiloto numa companhia aérea brasileira. Há alguns anos atrás, já faz muitos anos, porque o aeroporto aqui da cidade de Campinas, de Viracopos, nem era um antigo terminal lá atrás. Os voos eram realizados lá. Eu o encontrei, eu me lembrei, ele veio já vestido assim, tudo uniformizado, ele falou assim, pastor,
surgiu uma oportunidade de eu me tornar comandante mais rápido, mas não de jato comercial, que era o sonho dele. Eles estão me oferecendo uma promoção, promoções que acontecem dentro das companhias aéreas, de ser comandante de ATR, que é aqueles bimotor, sabe, de hélice. O que o senhor acha? Eu me lembro, eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, olha, eu estou me recordando aqui de quando você era criança, menino, adolescente, e dizia que queria ser comandante de jato comercial de uma grande companhia aérea. E eu fiz uma pergunta para ele. Se você aceitar essa promoção para ser comandante de um ATR, vai te levar para mais perto do cumprimento daquilo que você entende que é sucesso ou mais distante? Ele disse assim, não, se eu receber agora a promoção para ATR, provavelmente me tire da estrada em direção a me tornar um comandante de jato comercial de uma grande companhia aérea. Eu falei, então sua resposta está aí, está fora do propósito. E ele não aceitou a promoção, trocando em miúdos e trazendo o resumo da história. Hoje, porque ele guardou o foco e manteve o seu sonho, ele é comandante de uma grande companhia aérea internacional. Ele voa o mundo todo, porque ele entendeu de que pessoas de sucesso preservam o alvo, o sonho. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz, eu esqueço-me das coisas que para trás estão e prossigo para o alvo. Ele mantém alvo, sonho, meta, desejo, ideal. Eu não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu desejo, não sei qual é o seu ideal, mas uma coisa eu sei que você quer dar certo na vida. Eu espero que esses elementos façam parte da sua vida. E se não fazem, se você não começar a praticar isso na sua vida agora, é muito difícil que você dê certo. É muito difícil que você alcance sucesso em qualquer área da sua vida. Portanto, pega esses elementos, reflita, pega isso e diz, não, peraí, eu tenho sido procrastinador, eu tenho sido preguiçoso, eu não tenho tido alvo, eu não tenho sido obediente, eu não tenho sido esforçado, sei lá. Pega esses pontos, coloque em prática, porque o meu desejo é ver você bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Tá bom? A gente vai ficando aqui nesse episódio, mas não se esqueça de, mais uma vez, fazer a sua inscrição, clicar aí nas notificações, para que toda semana você receba o conteúdo aqui do FVCast. Tchau, tchau.